De forma bem simples e resumida, os macronutrientes são as proteínas, os carboidratos e as gorduras presentes nos alimentos, que têm como principal função o fornecimento de energia. Mas cada macronutriente tem a sua contribuição especial na manutenção da saúde. Portanto, se você quer aprender a calcular os macros de acordo com as suas necessidades e saber quais os melhores pontos nutricionais para a sua saúde, você está no lugar certo. Meu nome é Mônica Maia, eu sou nutricionista clínica esportiva e nesse canal eu compartilho conteúdo sobre nutrição e saúde. Agora vamos ao conteúdo. Começando pelas proteínas. As proteínas têm um papel muito importante na estrutura celular, participando da formação de diversos tecidos e músculos, além também de regular processos bioquímicos atuando como enzimas, mas o transporte de fluidos a nível celular, como é o caso da hemoglobina, que é uma proteína que faz o transporte de oxigênio, e também atua no sistema imune, pois os anticorpos ou as imunoglobulinas, elas também são proteínas. Sobre o aspecto nutricional das proteínas, elas podem ser aminoácidos essenciais, que são aqueles que precisam ser fornecidos pela alimentação, ou não essenciais, quando o nosso corpo ele já produz, então não precisaríamos ingerir. Mas há uma terceira classificação que diz que em algumas fases os aminoácidos eles podem ser semi-essenciais. São os aminoácidos que o nosso corpo produz naturalmente, mas em que determinado estado nutricional é indicada a reposição para manutenção, recuperação da saúde ou até para otimizar. As principais fontes proteicas são de origem animal, denominadas dessa forma porque contêm os 8 aminoácidos essenciais em sua composição. São as carnes, ovos, frango e peixe. Já as fontes de proteína vegetal, elas não contêm os 8 aminoácidos essenciais. Então, para vegetarianos e veganos, é indicada a reposição, pode ser sachês mesmo de aminoácidos, né, de origem vegetal, ou também na combinação da alimentação de um cereal com uma leguminosa. O famoso exemplo é o prato de arroz com feijão. Neste caso, vale considerar que existem os fatores antinutricionais, principalmente presentes nas leguminosas. Você já comeu feijão e se sentiu um pouco estufado ou começou a produzir mais gases? Esse é um exemplo de sinais de fatores antinutricionais. Eles atuam inibindo a absorção de outros nutrientes, né, ali feitos na mesma alimentação e também acabam causando esses sinais. Por isso, no caso do feijão, é indicado sempre o demolho, né, que é deixar ali de molho o feijão. O ideal é por 36 horas e trocar a água a cada 6 horas. Agora falando um pouco sobre a quantidade de proteína indicada. Segundo as BRIs, que são recomendações internacionais do Instituto de Medicina dos Estados Unidos, para indivíduos sedentários ou pouco ativos, 0,8 grama por quilo de peso corporal já seria o indicado para manutenção da saúde. Então, como calcular? O indivíduo de 70 quilos vai multiplicar vezes 0,8 para encontrar a quantidade de proteína para fazer o consumo diário. Já para praticante de atividade física, nós podemos utilizar as recomendações da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte, que diz que indivíduos que praticam exercícios de força e desejam hipertrofia, as recomendações ficam entre 1,6 a 1,7 gramas de proteína por quilo de peso corporal. Calcula-se da mesma forma. E no caso, para indivíduos que praticam atividades de resistência, endurance, entre 1,2 a 1,6 gramas de proteína por quilo de peso corporal por dia. Os carboidratos podem ser simples ou complexos. Os carboidratos simples são aqueles que, como o nome já diz, eles são absorvidos mais facilmente pelo nosso organismo. As principais fontes são o próprio açúcar, doces em geral, chocolates, pães, bolos e massas. Então, os carboidratos complexos são aqueles que contêm maior fibras em sua composição. Destacam-se os tubérculos, como a mandioca, batata doce, o inhame, a própria aveia e frutas com bagaço também.
Após uma alimentação rica em carboidratos, há um pico de glicemia no sangue e a insulina ela é liberada para então transportar essa glicose do sangue para dentro da célula. Até aqui tudo certo. Mas começa um problema quando há um consumo excessivo de carboidratos simples e muito frequentes na alimentação. Como consequência, o pâncreas ele é super estimulado a liberar cada vez mais insulina e ela vai perdendo a sua eficiência. Causa-se, então, a resistência à insulina nesse caso. A insulina alta no sangue, além de ser pró-inflamatória, ela ainda atrapalha a sinalização dos hormônios da fome e saciedade, a grelina e a leptina. Contudo, há sim um aumento de peso acentuado nesta fase. Por isso é muito importante, né, buscar o acompanhamento de um médico e de um nutricionista e também mudar os hábitos. Mas então, como calcular a quantidade ideal de carboidratos para cada pessoa? Claro que a quantidade ideal é muito complicado se a gente levar em consideração a individualidade de cada pessoa. Então, vai ter estados nutricionais diferentes, estados de saúde, objetivos diferentes, né? Se nós falarmos aqui a nível de atividade física, segundo a Sociedade Brasileira de Ensino do Esporte, praticante de atividade física de alta intensidade deve consumir entre 5 a 8 gramas de carboidratos por quilo de peso corporal. Calcula-se da mesma forma como calculamos a proteína. Um indivíduo de 70 quilos vai fazer vezes 8 gramas para encontrar a quantidade de carboidratos ideal por dia. Agora, para pessoas que são esportistas, praticam algum esporte, mas não são atletas, as recomendações podem variar entre 3 e 4 gramas de carboidrato por quilo de peso corporal por dia. Agora, indivíduos que são sedentários, são pouco ativos ou têm, né, alguma condição especial de saúde, podem ser números até menores. Então, isso vai depender da individualidade de cada pessoa. Então, o importante quando saber calcular a quantidade de carboidratos é saber escolher as melhores fontes alimentares. Para isso, nós precisamos entender dois conceitos, o do índice e da carga glicêmica. O índice glicêmico, ele é um índice qualitativo que indica quanto sobe a glicemia no sangue após o consumo de uma fonte de carboidratos em até 2 horas após essa ingestão. Já a carga glicêmica, ela considera não só qual alimento, mas quanto de carboidrato tem naquele alimento que estamos consumindo. Um exemplo bem prático: 120 gramas de melancia contém 6 gramas de carboidrato. Contrário à carga glicêmica, nós vamos fazer 6 gramas de carboidrato vezes o índice glicêmico da melancia, que ele é tabelado e é 72, e vamos dividir por 100 para encontrar o percentual apenas. Vai dar 4,32%. Ele é classificado, então, como um alimento de baixa carga glicêmica nessa porção. Digamos que você vai calcular o planejamento alimentar pautado aqui nas orientações do canal. Se você quer, né, ter uma vida saudável a longo prazo e não precisar se privar dos carboidratos, você pode planejar as suas refeições com carboidratos principalmente de baixa carga glicêmica e moderados de média carga glicêmica. Se você se interessou por esse assunto, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo uma tabela para você baixar com a orientação de alguns alimentos por índice e carga glicêmica. Assim você pode montar aí o seu planejamento alimentar. Nós já falamos dos carboidratos, das proteínas, mas ainda faltam elas, as gorduras. As gorduras ou lipídios são as fontes mais energéticas e cada grama equivale a 9 quilocalorias quando comparadas aos carboidratos e proteínas que fornecem apenas 4 quilocalorias por grama. Mas as gorduras elas contribuem muito além da energia, participando da formação de membranas celulares, inclusive as células do sistema nervoso central.
Elas são precursoras de hormônios e outras moléculas de sinalização, regulando diversos processos metabólicos e fisiológicos, e elas também auxiliam na produção e na absorção de vitaminas lipossolúveis, A, D, E e K. As gorduras podem ser saturadas e insaturadas. As gorduras saturadas fazem parte da alimentação dos nossos ancestrais e destacam-se as principais fontes de origem animal: carnes gordurosas, bacon, ovos, banha de porco e também a manteiga. Uma fonte rica em gordura saturada, só que de origem vegetal, é o óleo de coco. Ele é rico em ácido láurico, que quando consumido, ele é convertido a monolaurina, que tem propriedades antimicrobianas, antivirais, também anti-inflamatórias. As gorduras insaturadas, elas advêm principalmente de origem vegetal e podem ser monoinsaturadas ou poliinsaturadas. Essa classificação advém do número de duplas ligações que cada ácido graxo tem. As monoinsaturadas, elas são fonte de ômega 9 e são consideradas não essenciais porque o nosso próprio corpo ele é capaz de produzir, mas algumas fontes alimentares se destacam e são saudáveis, por isso eu gostaria de destacá-las. A macadâmia, as amêndoas, azeite de oliva e também o óleo de abacate. As gorduras poliinsaturadas, por sua vez, elas podem ser fontes de ômega 3 e também de ômega 6. As fontes de ômega 3, elas têm um caráter anti-inflamatório e são de três fontes. Pode ser o ALA, que é o ácido alfa-linolênico, são encontradas principalmente na chia, na linhaça e também nas nozes, ou o EPA e o DHA, que é muito conhecido, é encontrado nos óleos de peixe ou peixes gordurosos. Importante sempre buscar fontes livres de metais pesados. Já o ômega 6, ele tem um potencial pró-inflamatório, porque ele é facilmente oxidado. Então, quando consumido em excesso, principalmente em frituras, ele favorece, né, o aparecimento de doenças crônicas e também do envelhecimento precoce. As principais fontes são óleo de soja, óleo de canola e também a margarina. A margarina, por sua vez, ela também é um óleo, mas ela sofre um processo de hidrogenação na indústria e é transformada suas duplas ligações dos ácidos graxos de cis para trans. Então, piora ainda um pouco as gorduras trans, como muito bem conhecidas, né, elas agravam muitos problemas aí de doenças cardiovasculares. Então, é um ponto para se tomar cuidado. Mas então, você pode estar pensando que é só excluir as frituras da sua alimentação, correto? Infelizmente não, porque a indústria ela utiliza em larga escala esses processos de hidrogenação e esses óleos para mudar a palatabilidade do alimento, deixar ele mais gostoso, para aumentar também a validade. Então, o preparo de bolacha, de salgadinhos, de doces em geral, de sorvetes e muitos outros utilizam essas fontes de gordura. Quais seriam, então, as recomendações seguras para o consumo de gordura nesse caso? Priorizar as fontes vegetais que não são hidrogenadas, como, por exemplo, o azeite de oliva, o próprio abacate, a chia, as nozes, as linhaças, castanhas, e os de origem animal, né, como a manteiga ghee, como também a própria gordura da carne, então você não precisa adicionar óleo, né? Deixa que ela mesma ali umidifica a panela, coloca um pouco de água para cozinhar. Já nesse sentido, evitar sempre as frituras, então substituir por preparações ou assadas ou cozidas mesmo. Fica sempre de olho nos rótulos dos alimentos industrializados. Então, quando contém gorduras trans, gordura vegetal hidrogenada, gordura parcialmente modificada, evitar de comprar, buscar outras fontes.
Também trocar os salgadinhos, os snacks comuns, né, que vem com bastante óleo, bastante sódio, geralmente também rico em carboidratos refinados, por mix de castanhas, por outras fontes que possam ser mais saudáveis e trocar os itens de panificação que também levam muito óleo, muita margarina, muito açúcar, buscar aí receitas para preparar em casa, ou então marcas, né? E hoje tem bastante marcas que já trabalham com essas linhas mais saudáveis. Segundo as DRIs, para indivíduos adultos e saudáveis, a indicação está entre 20% e 35% da necessidade energética total para o dia. Então, um indivíduo que precisa de 2.000 quilocalorias por dia, digamos que a gente vai escolher no exemplo 30%, vai fazer 2.000 vezes 0,3 para encontrar então a quantidade. Vai dar em torno de 600 quilocalorias advindas de gordura. A gente já sabe que cada grama de gordura equivale a 9 quilocalorias. Então, a gente precisa dividir os 600 por 9 para encontrar em gramas a quantidade de gordura. Vai dar 66. Hoje você aprendeu a importância de cada macronutriente, como calcular a quantidade ideal para o seu objetivo e também escolher as melhores fontes alimentares para a sua saúde. Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar nos comentários, que eu vou adorar te ajudar. E se você for novo ou nova por aqui e quer aprender mais comigo, já clique em se inscrever para receber mais conteúdos. Um grande abraço e até a próxima!